Oi, tá desligado. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Um grande abraço. Muita paz a todos. Então, que possamos ter uma bela noite de estudos, né? Espero que estejam ouvindo, né? E vendo direitinho aí. Acho que tá tudo ok, né? Boa noite a todos, né? A Lourdes, Calvani, Romilda, Ana Sueli, Lúcia Regina, Nancy Capovilla. Boa noite, Selma Luzia, Luísa. Liane Amorim, boa noite. Lindomar Borges, Lourdes Ogata, Rosane Saito, boa noite. Vera Costa, boa noite. Dorinha Pereira, boa noite. Maricelda Sareta, boa noite. Germana Antunes, Rosenilda Carvalho, Isabela Moreira, Silvia Pereira, Yatiara Romão, Maria José Ponciano, boa noite. Muito bem, né, pessoal? Sejam bem-vindos, tá? Um grande abraço em todos. Já 20 horas, né? Vamos começar. Vamos fazer a nossa prece de abertura, né? Convidamos os amigos para nos acompanharem, pensando em Jesus, mentalizando o nosso Mestre, nos envolvendo a todos, Maria de Nazaré, nos amparando, a todos nós que somos muito necessitados, tanto do corpo quanto do espírito, da mente, do coração. Obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de mais um dia, pela bênção de mais uma noite que se inicia, uma noite de estudos, realizada em Teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, da espiritualidade que nos ampara. Que possamos traduzir em palavras aquilo que André Luiz nos trouxe em seu livro, psicografado por Chico Xavier, que nós possamos traduzir em consciência, em aprendizado, em melhoria, em novas atitudes, em novos sentimentos. Pedimos as tuas bênçãos, Senhor, para que recaiam sobre todos aqueles que necessitam, todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, próximos ou distantes, todos que estão aqui bem pertinho de nós, usufruindo desse momento de oração, e também aqueles que estão mais distantes. Que todos nós, ligados pelo fio do pensamento, através do fluido cósmico universal, que possamos nos comunicar, que possamos nos auxiliar, nos amparar reciprocamente. Abençoa todos que estão com o nome no caderno, na área de texto, e que a tua luz, Senhor, nos proteja, nos abençoe, nos envolva, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos lá, né? Vamos estudar mais uma vez. Né? Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo, falo aqui de Campina Grande, na Paraíba, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né? De segunda, terça, quinta e sexta-feira, às 20 horas. Segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas. E na quarta, às 9 horas da manhã. Tá? Sempre um estudo espírita, sempre um estudo voltado para a nossa melhoria, né? Utilizando o conhecimento que os espíritos nos trouxeram. Todas as sextas-feiras, pessoal, nós temos o estudo do livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier. Nosso 24º dia de estudo desta obra, né? Estamos no capítulo 5, Influenciação. Saindo de uma reunião na Casa Espírita, o André Luiz e o Alexandre, né, que é o instrutor do André Luiz. André Luiz é um médico desencarnado no Rio de Janeiro. E ele conta a vida dele no plano espiritual, né? E o aprendizado dele na vida espiritual. E nesse livro ele está aprendendo com o Alexandre. Ele está aprendendo, nesse momento, algumas informações acerca da mediunidade, da vampirização, né? Então eles saíram da casa espírita
E os participantes da reunião, que era uma reunião de desenvolvimento mediúnico, né? Eles estão indo para casa. E eles estão acompanhando uma idosa, o filho dela e uma filha mais nova. E a mãe idosa e o filho, ambos estão influenciados por espíritos que estavam aguardando saírem da casa espírita. Espíritos ligados a eles. Só fazendo um retrospecto aqui rapidinho, né? A senhora idosa está envolvida vibratoriamente, ela está ligada ali ao esposo dela desencarnado, que por não ter vivido uma vida senão material, né? Inclusive buscando no casamento apenas o sexo, pelo que o Alexandre fala aqui, né? Então ele não se sentiu forte o suficiente para abandonar, para deixar a família e para iniciar uma vida no plano espiritual mais elevado, né? Ele ficou ali retido junto à esposa, né? Só que ele não está bem. E a esposa, com a presença dele, também não fica bem, a senhora, né? Ok? E o filho dela, um rapaz recém-casado, casado há poucos meses, mas que se vê às voltas com muitos pensamentos da área sexual. Ele se diz torturado por pensamentos que o chamam para os ambientes sexuais, para os ambientes de prostituição, né? Então ele se sente arrastado para esses ambientes. E há duas entidades, né? Há duas entidades que estão ligadas a ele. Eles estão voltando para casa, né? Então tem duas entidades que estão junto dele. E aí o Alexandre falou, né? Que são entidades que ele conseguiu lá no meretrício, né? No comércio do sexo lá. Então tem muitas entidades. Então aqui a gente parou justamente, né? Nesse ponto aqui que falava do rapaz, né? Até isso aqui a gente já conversou, mas só relembrando, né? Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades, ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício. E não precisa necessariamente estar ligado ao meretrício, mas o desequilíbrio do sexo, né? No caso, né? Ele costuma frequentar os ambientes de prostituição, né? Então, de leviandade em leviandade, ele foi se envolvendo com as entidades dessa faixa vibratória do desequilíbrio do sexo. Veja bem, não estou dizendo que o sexo é um desequilíbrio, né? Eu estou dizendo que o sexo pode ser lidado de uma forma desequilibrada, de uma forma mais primitiva, vamos dizer assim, né? Em que vibram seres que vampirizam as forças sexuais dos homens imprevidentes, né? Homens e mulheres, né? Que não entendem a sublimidade do sexo, né? E a importância da disciplina no campo sexual, né? A vida harmônica nesse campo, né? Então, ele criou fortes laços com algumas entidades do meretrício, né? Das quais se destacam por mais perseverantes as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo pessoal. Pelo jeito foram várias entidades que ele se ligou, frequentando, vibrando, buscando essa região, né, de prostituição, esse ambiente de prostituição, esse pensamento, essa sintonia, porque mais do que um ambiente é uma sintonia, né? Em qualquer lugar, se você sintoniza com essa faixa, né? Então, deviam ser várias entidades, mas devem ter sido ajudadas, né? Até porque ele vai no centro, ele está tentando se melhorar e tal, com dificuldade, e acabou restando essas duas entidades, que estão agarradas a ele quase integralmente, sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal, a sua psicosfera, as emanações dele, os pensamentos, os desejos, elas se sentem profundamente sintonizadas com ele, né? Tá? Então a gente parou aqui, né?
E não haverá recurso para libertá-los, indaguei emocionado, né? O André Luiz, né? Perguntando para Alexandre, mas não terá jeito para libertar eles, a senhora lá do marido dela. É chato, né? É difícil você falar de libertar ela do marido dela. Até porque nesses processos de obsessão há dois lados que se aproximam e que se grudam lá. Né? Não é um unilateral. São dois lados que se sintonizam e mantêm a ligação negativa, a ligação. Né? Alexandre, mas por que ela e o marido dela é uma ligação negativa? É o viúvo, ela é a viúva, ele é o desencarnado. Não era para eles estar juntos, não era para eles estarem juntos mesmo? A questão é que ela está encarnada e ele está desencarnado. Né? A realidade dela é a realidade material, da qual ele precisa continuar vivendo, se reestruturar e seguir a vida. Né? E ele está numa outra realidade agora, que é a realidade espiritual. Então não adianta ele ficar agarrado ao lar material, aos familiares, né, da encarnação dele, e ficar agarrado, ele não está bem, ele não está plenamente consciente, ele não está trabalhando no bem, ele não está recuperado, provavelmente, do tipo de morte que ele teve. Tá? Então não é questão de querer afastar o casal, né? Não, de forma alguma. Quando há o amor verdadeiro, a ligação profunda, né? Mas a questão é que é uma ligação hoje que faz mal para ambos, do jeito que eles estão hoje. Então ele precisa se recuperar no plano espiritual, né? E aí depois ele pode voltar como um espírito protetor, como o marido dela, mas assim, um espírito amigo que vai ajudá-la, que vai ajudar os filhos, tal. É diferente, né? Tá? Do jeito que ele tá, ele não tem condição de ajudar nem a ele, né? Assim, hoje, né? É, a Maria Lígia colocou: os homens que frequentam esses locais ficam com o perispírito impregnado, com larvas, essas energias? Então, Maria Lígia, boa pergunta, né? Porque é justamente sobre isso que a gente estava falando nesse capítulo, né? A vampirização, essa contaminação dessas larvas psíquicas, né? Nos nossos centros genésicos, o estômago, né? Todos os centros energéticos, né? Os órgãos nossos aqui. Então, nós produzimos com o nosso desequilíbrio, nós produzimos essas larvas, né? Nós produzimos esses micro-organismos, mas também nós, nos lugares onde vamos, onde vibram seres desequilibrados, espíritos, né, vampirizadores, nós estamos indo para um lugar onde nós nos contaminamos mais ainda. Entendeu? Nós nos contaminamos mais ainda. Tá? Então, realmente acaba impregnando o nosso perispírito, o nosso corpo físico, né? Com essas energias, com esses micro-organismos, de um efeito muito, muito nocivo para nós, para nossa saúde, para o nosso equilíbrio psicofísico, tá? Certo? Então, melhor remédio é oração, né? Jejum dos hábitos inferiores, né? Nós temos que fazer o jejum, jejum e oração, jejum dos hábitos inferiores e oração, elevação do pensamento. Nos abstermos do mal e buscarmos o bem. Resumindo, esse é o maior tratamento que existe. O mais profundo tratamento que existe. Abstermos-nos do mal e ligarmos-nos ao bem. Certo? Ok? Então vamos lá, né? Isso promove uma asepsia, né? Promove uma higiene, né? Um descontaminar do nosso organismo, do nosso perispírito, da nossa mente, do nosso sentimento, né? Dessas energias inferiores, né? Tá? Então André Luiz perguntou: e não haverá recursos para libertá-los, né? O orientador sorriu paternalmente e considerou: mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Né? Quem deverá romper essas algemas aqui? Não são algemas comuns, né?
São algemas que eles mesmos criaram. Quem deverá romper as algemas senão eles mesmos? Essencialmente, somos nós que nos libertamos do mal que há em nós. Essencialmente, lógico que a gente conta com o auxílio dos bons espíritos, de Deus, de Jesus, né? Todos aqueles que nos amam nos auxiliam, mas o auxílio essencial nós é que damos a nós mesmos. Como? Através da vontade de melhorar. Através da vontade de nos libertar, do desejo de melhora, certo? Então, quem deverá romper as algemas senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade permanente. O Alexandre explicando para o André Luiz. Nunca faltou ajuda da nossa amizade, né? Sempre constante lá. Nunca faltou ajuda, né? O João Franco, autocontrole, autodomínio, né, João Franco? Consciência. O Ailton colocou, o recurso está à disposição, só cabe ao necessitado com a sua vontade, né? Então, fator essencial em todos os processos de ajuda é o nosso desejo de recebermos ajuda, de nos ajudarmos, né? É a nossa vontade. Geralmente a gente só faz isso quando nós sentimos que a situação está feia, né? Quando a gente está sofrendo. Geralmente a gente só vem a querer mesmo nos libertar quando a dor está batendo a nossa porta, quando o sofrimento está nos trabalhando, né? Então, geralmente é assim. É aí que começa a aparecer a vontade de mudar. Porque antes disso, os outros podem querer, todo mundo pode querer, espiritualidade pode querer, né? Mas se eu não quero, eu que sou o interessado, né, na minha vida, né? Se eu não quero, fica muito difícil da situação mudar, né? Quiçá até impossível, né? Diríamos, né? Tá? Então, nós contamos com muita ajuda, mas nós podemos nos ajudar mais ou menos. Podemos nos abrir essa ajuda mais ou menos. Ok? Então vamos continuar, né? No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. Que as pessoas de fora olham assim, vê o rapaz lá, vê a senhora idosa, parece tudo muito bem. Ninguém está entendendo, ninguém de fora ali vai entender o que, que ocorre ali de fato, inclusive a influência espiritual, né? Os dramas íntimos que eles passam, os conflitos, mas também a atração que eles exercem uns sobre os outros. A esposa sobre o marido sobre a esposa, a senhora idosa lá, né? O moço com as entidades ligadas ao sexo, as entidades com ele, ambos se, ambos se atraem, alimentam-se reciprocamente uns dos outros. Isso não é ilusão, isso é pura realidade. Às vezes você afasta a entidade do encarnado, o encarnado entra em depressão. Às vezes você, na desobsessão, você atende o espírito, porque surgiu a oportunidade de atender o espírito, o encarnado sente falta de alguma coisa, entra num vazio, sente a falta do obsessor. É complexo a coisa. E às vezes começa a chamar, inconscientemente, né? Começa a chamar de volta. E muitas vezes o obsessor volta mesmo. Porque a pessoa tanto insistentemente chamou que acaba voltando. Depende das ligações, depende do tipo de ligação, tá? Depende do tipo de ligação. Tem obsessões e obsessões, tem ligações e ligações, né? Então depende do caso, mas é comum isso, não é algo assim. A gente sente falta.
Porque certos vícios que a gente mantém, ou que, né, supostamente que a gente tenha, né, qualquer pessoa tem, é, a gente sente um certo prazer naquele vício, naquele hábito. E aquele espírito também. E ele aumenta a minha vontade para aquele hábito. Então, né, ele alimenta aquilo que eu gosto. E eu também, eu alimento a vontade dele daquele mesmo hábito, né? Então a gente acaba sendo companheiro de hábito ali, entendeu? E um acaba puxando o outro. Seja o hábito infeliz que for, tá? Qualquer que seja. Então, às vezes você consegue ajudar o desencarnado e não consegue ajudar o encarnado. Às vezes você consegue ajudar o encarnado e não consegue o desencarnado. Depende da situação. Às vezes você consegue ajudar os dois, que é quando a coisa funciona melhor, né? Certo? Nós somos os mesmos aqui na matéria, no plano espiritual, com os mesmos conceitos, desejos, necessidades. Por isso que tudo que a gente cultiva aqui, a gente acaba levando para lá. E de lá para cá também, né? Por isso que estejamos onde estivermos, nós precisamos mudar. Estejamos aqui, vamos então trabalhar para mudar. Estejamos no plano espiritual, vamos trabalhar para mudar. Porque não adianta esperar chegar no plano espiritual, não adianta esperar chegar na Terra para mudar. Porque na verdade a mudança de endereço não é a que provoca mudança em nós, né? Não é a mudança de endereço. É a vontade de mudar, né? Seja onde for. Então, no entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo, não é? Então, quem olha de fora não vai enxergar nada disso, mas os espíritos entendem. Vocês estão entendendo como é que funciona aí. É inegável que procuram agora os elementos de libertação. A senhora idosa, o rapaz, né, a irmã dele, né, que está numa condição melhor. Os dois aqui, né, o rapaz e a mãe dele, é lógico que eles procuram elementos de libertação. Eles estão indo no centro, se sentem bem, percebem a diferença quando vão na casa espírita, o auxílio que recebem, já estão cultivando o ideal superior. Mas eles são como nós aqui, nós também estamos tentando nos libertar de certos problemas, né, certos conflitos, certas necessidades, né, que às vezes nos fazem mal, né? Então é como a gente, é gente como a gente, né? Estamos lutando todos nós, né? Então eles estão procurando os elementos de libertação. Aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, assim como a gente. Os livros, né, os estudos, a fonte de esclarecimento elevado, que é a literatura espírita maravilhosa. Sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Né? Então eles sentem cansados dessa situação. Tanto a senhora idosa lá, quanto o rapaz, quanto nós também. A inferioridade nos cansa. O primitivismo nos cansa, nos faz mal, não atende mais aos nossos anseios. Para eles também. Tanto que eles se sentem bem com uma coisa mais elevada. Só que eles não conseguem ainda manter esse padrão no dia a dia deles, é por isso que eles sofrem. Né? Eles não têm conseguido manter esse padrão que eles vivem dentro da casa espírita, né? Quando eles elevam o pensamento. Né? Então eles estão cansados já da inferioridade, assim como a gente também está cansado. Por isso que a gente está buscando os estudos, né? Muitos já maduros, muitos já vividos, já experimentamos muita coisa, já vivemos muita coisa, estamos aqui em busca de algo que nós consideramos um alimento, né, superior, melhor, né, para que nos faz bem, né, que nos ajuda, né? Eles também estão fazendo isso, né, na casa espírita.
Então, aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios do que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula, né? Então, é como se houvessem dois desejos, né? Até a Joana fala sobre isso no livro Despertar do Espírito, né? É como se fossem duas vontades, né? Uma lutando contra a outra, né? É o homem velho e o homem novo, né? É o nosso passado de hábitos infelizes, de primitivismo, né? As coisas que nos chamam para trás, para as novas quedas, para os novos erros, e o homem novo que está surgindo com ideais novos, com uma vontade nova, que quer algo mais sutil, mais sublime, algo mais elevado, que já está entendendo que é aí que está uma vida melhor, é aí que está a verdadeira felicidade. Só que esses dois eus aí, eles ficam atritando, né? É o self e o ego, né? O ego querendo atender aos instintos e o self nos chamando para o alto, né? Nos chamando para o reino do espírito, tá? Então, por isso que explica a gente falar, mas eu quero, eu quero, eu quero. Mas a gente, né, com a boca, né, que nem Jesus falou, vocês me honram com os lábios e me negam com o coração, né? A gente faz assim também, né? A gente fala que quer, que vai mudar, que vai fazer e tal, e as atitudes vão todas contrárias, né? Por quê? Porque a vontade de mudar ainda é uma aspiração muito vaga, precisa se fortalecer, né? Precisa se estruturar melhor. A vontade de continuar do mesmo jeito ainda às vezes é maior. O homem velho às vezes acaba ganhando ali, entendeu? Não é assim, pessoal? Por isso que a gente precisa de rotinas novas, por isso que a gente precisa de hábitos novos, por isso que a gente precisa separar horários, colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, horários voltados a isso, a fortalecer esse homem novo. Hábitos de oração, hábitos de meditação, hábitos de mentalização positiva, hábitos de leitura, hábitos de estudo, de palestra, de passe, né? De caridade. É por isso que a gente precisa instalar na nossa vida esses hábitos melhores. Por quê? Porque hábitos, né? Porque o hábito é aquilo que você começa a fazer, no começo é difícil até pegar, né? O hábito, né? Até virar uma coisa que você faz, não precisa nem pensar, porque você já está acostumado. Ah, será que eu vou? Não vou? Não, eu simplesmente vou, porque eu já estou acostumado, né? Então, na medida que a gente vai mudando os nossos hábitos, isso chama-se educação. Educação é o conjunto dos hábitos adquiridos, conforme o livro dos Espíritos. Então, nós vamos mudando os nossos hábitos, nós vamos mudando a nossa estrutura de vida. Era uma estrutura, agora a nossa estrutura é outra. O modo como eu gasto meu tempo, o modo como eu gasto a minha energia, o modo como eu me empenho nas coisas boas, é porque fazem parte da minha nova estrutura agora. E essa nova estrutura, ela gera resultados diferentes da estrutura anterior. A outra produzia resultados patológicos. Essa produz saúde. A outra produzia angústia, tristeza, vazio, frustração, tristeza, né? Tristeza eu já falei, né? Desânimo, né? Essa produz motivação, alegria, sentido existencial, não é? Boa vontade, esperança, fé. Então, o que que eu vou escolher? Lógico que eu vou escolher essa nova. Só que ela precisa ser fortalecida, né? É uma estruturação, tá, pessoal? Ok? Faz sentido aí?
Então, é uma coisa progressiva, né? Se pelo menos vocês colocam, né, o hábito de falar, toda noite vamos estudar, ao invés de assistir novela, ao invés de assistir seriado, vamos estudar lá 8 horas, todo dia lá às 20 horas. Poxa, é um hábito maravilhoso. Por causa que o Espiritismo é uma bênção na nossa vida. Então, se a gente coloca esse hábito, que aí vocês colocaram, muitos de vocês, todo dia ali vocês estão fortalecendo o homem novo, a mulher nova, vocês estão fortalecendo o ser novo. E com todas as dificuldades que a gente tem, que vocês têm, todos nós temos, vai surgindo algo diferente aí, vai surgindo uma alegria diferente, vai surgindo uma motivação, uma consciência diferente. Porque não tem jeito, pessoal, da gente ficar mal. Não tem jeito da gente ficar mal, viu? Não tem jeito. Todo dia você lá alimentando o homem novo, alimentando o bem, não tem jeito de ficar mal. Só se quiser, se insistir muito, se fizer muita questão, dá para ficar, mas se você for criando esse hábito, esses hábitos novos, não tem espaço para o mal. Tá? Não tem espaço. Depressão vai embora, angústia vai diminuindo, tá, né? Tudo vai mudando. Não quer dizer que a nossa vida virou um mar de rosas, não. Mas fica muito melhor viver quando a gente muda a estrutura. Entendeu? Isso tem a ver com o espiritismo, né? Tem a ver com as instruções dos espíritos, né, que eles vão trazendo pra gente, tá? É isso que transforma a nossa vida, né? Só que é o resultado que você escolhe, que eu colho, pela constância, que é o elemento talvez mais importante nisso aí tudo. É a constância. A constância, eu acho que é um fator mais definidor nesse processo, porque a inconstância é um fator talvez o mais complicado. É o que faz desmoronar as construções, é a inconstância. Entendeu? E a constância é o contrário. Constância é a definidora de rumos aí. Se você pega aquilo certinho e vai, e vai, e vai, né? Buscando o bem, buscando a saúde, o equilíbrio, não tem jeito. Você acaba melhorando. Quer queira, quer não. Mas aí no caso não é quer queira, quer não. Né? Aí é porque a gente tá querendo mesmo, né? Mas a gente acaba mudando mesmo, tá? Acaba melhorando, certo? Pelo menos essa é a vivência que a gente tem, né? A experiência que a gente tem com o conhecimento espírita, né? Com a vivência e tal. Então isso vai mudando, né? Aquela aspiração muito vaga, quase nula, vai deixando de ser muito vaga, começa a ser uma aspiração mais fortalecida, né? Começa a ser uma, uma aspiração realmente sólida ali, né? É a casa construída sobre a rocha, não mais sobre a areia, né? Essa é a cura profunda, pessoal, tá? Se de fato cultivasse a resolução positiva, olha aí, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Se de fato cultivasse a resolução positiva, você vê, resolver é decidir, é você ter essa resolução aí, essa decisão. Transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Quer dizer, todos nós poderíamos mudar nossa vida, podemos, né, mudar nossa vida a partir dessa resolução, a partir dessa decisão. Entendeu? Aí as nossas forças seriam determinantes, o nosso desejo, a nossa vontade, né, seria determinante aí nessa busca de regeneração. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Não é? Estão entendendo?
Então ele está falando dos encarnados, todos nós, né? Mas está falando ali da idosa, do filho dela, né? Que são os nossos exemplos aqui que a gente está estudando. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis. O que seriam esses milagres inadmissíveis, né? Essa mudança de fora para dentro. Que os espíritos vão chegar em nós e vão tocar a varinha de condão e tchum, Alexandre, agora você é evoluído, né? Agora você está redimido de fora para dentro. Isso seria um verdadeiro milagre mesmo, inadmissível, né? Por isso que o Alexandre está falando assim, né? Esperam, porém, por milagres inadmissíveis, por mudanças sem esforço, por, né? Quer dizer, isso não vai acontecer, né? E ao mesmo tempo renunciam às energias próprias. Porque se eu espero a cura de fora, eu não ativo a cura de dentro. Porque eu fico achando que as coisas. A vida vai me curar, Deus vai me curar, né? Os espíritos vão me curar, num processo meio mágico, assim, né? Lógico que as forças divinas agem em nós, os espíritos ajudam a gente, tudo isso acontece, é inegável. Mas o grande fator daquele coloca única alavanca de realização são as energias próprias. Né? Deus espera que a gente se abra à ajuda. Né? Não tem realização sem o nosso desejo. Nós assumirmos o nosso desejo pela mudança. Não há construção real sem a nossa anuência em termos de desejo dessa construção, dessa mudança. Entendeu? Não tem jeito. É a única alavanca da realização. Tá? Então, aqui é um convite, né, para não ficarmos esperando a cura de fora, né, de trabalharmos por essa cura de dentro. Usarmos os potenciais divinos que já existem em nós. Ativarmos as forças interiores da mudança. Provocarmos a renovação dos conceitos, dos sentimentos, das atitudes de dentro para fora. Né? Jesus, ali, o que ele falou? Agora vai. Quando ele fazia aquela cura de fora, até Jesus sabia que era uma cura precária, né? Era uma cura precária. Por quê? Ele falava assim, olha, agora vai e não tornes a pecar novamente, para que não vos aconteça coisa pior. Querendo dizer, olha, eu ajudei, eu dei uma mãozinha para você, eu ajudei de fora para dentro. Mas a cura verdadeira é a de dentro para fora, viu? Então segue o que eu estou falando, as orientações, porque é essa que vai trazer a mudança real e contínua. E se você não fizer essa mudança real e contínua, você pode piorar mais do que você está agora. Entendeu? Então é isso que Jesus falava, né? Certo? Ok, pessoal. Tá tranquilo aí? Né? Certinho? Tá? Então vamos lá, né? Vamos ativar as nossas forças, né? Mas aí o André Luiz pergunta, mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Os vampiros aqui são as entidades, inclusive o ex, né, o falecido, né, da senhora que está ali, né, voltando para casa lá, porque ele está agindo como um espírito vampirizador, de uma condição baixa, né? Assim as entidades que estão com o rapaz também. E o André Leite está perguntando, mas a gente não pode provocar a retirada deles de perto da senhora lá, do rapaz, tal, né? Os interessados, explicou Alexandre a sorrir, forçariam por sua vez a volta deles. É o que eu estava falando, né? Os interessados, ou seja, a senhora e o filho dela, eles forçariam a volta das entidades. Estão entendendo o problema? Por isso que tem que haver uma mudança dentro, né? Tanto dela quanto dele,
Porque enquanto eles não se fortalecem para essa mudança real, eles voltariam a atrair, a chamar as entidades de volta, entendeu? Lógico que em alguns momentos você pode afastar algumas entidades e doutriná-las, conversar com elas e trabalhando com o encarnado, ele também vai conseguindo, né, se manter distante das entidades e reciprocamente também. Então, né, lógico, isso acontece muito, faz parte da terapêutica desobsessiva, né? Mas aqui no caso o Alexandre sabe e conhece eles já de bastante tempo, né? Então ele sabe, né? Já se fez a tentativa que você lembrou, no propósito de beneficiá-los, o Alexandre falou. Já tentamos isso. De modo indireto, beneficiá-los de modo indireto. Mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. Você vê, eles tentaram retirar de perto dela o falecido lá, né, o seu esposo desencarnado, mas ela se disse excessivamente saudosa do marido. Sabe quando começa a bater aquela saudade, né? Porque começa a sentir a falta dele, né? Aí começa a se dizer excessivamente saudosa. O que acontece? Atrai, né? Começa a atrair de novo, entendeu? E o nosso amigo, o rapaz, filho dela, afirmou intimamente sentir-se menos homem, né? Quer dizer, sem as entidades que estavam ali, as duas entidades ligadas a ele mais fortemente, ele se sentiu menos homem. Talvez ele perdeu aquele fogo, aquela coisa, né? Que deixava ele mais fissurado sexualmente, assim. Ele se sentiu menos homem, né? Talvez com menos energia sexual, menos desejo. Vocês estão entendendo como é que é a coisa? Levando humildade à conta de covardia e tomando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Né? A Giovana perguntou: é como um vício? É como um vício. É, exatamente. Se nutre de vícios e é como um vício. E esses processos de vampirização se baseiam em vícios, né? E se tornam um próprio vício, né? Essa, essa vampirização, essa obsessão recíproca, né? Entendeu? Então, o rapaz, sem a presença dos espíritos que estimulam a sexualidade nele, não que ele não tenha a sua própria sexualidade, o seu próprio desejo, né? Mas está sendo potencializado por essas entidades. Entidades essas que ele se vinculou justamente pelo desejo dele, pela busca dele. E se afinizaram, né, ele com as entidades. Mas ele se comprazia, ele se compraz com esse conúbio mental, físico. Ele se compraz, né? Então, quando retiram as entidades, ele parece que diminui um pouco aquele desejo, se sente menos homem, se sente entediado, né? Meio diferente. Pô, será que eu tô ficando velho, né? Será que eu tô perdendo energia? Né? E não é um processo patológico esse propriamente. Só de ficar um pouco mais normal, né? Sem tanta exacerbação, a pessoa já começa a achar que está com problema. Porque ela estava acostumada com uma coisa excessiva, certo? Aí que era o anormal, né? Vamos pensar. O normal era algo mais tranquilo. Justamente o que a gente busca, uma tranquilidade maior. E que você usa as funções, né? Você usa todas as funções que você tem, mas você usa sem que aquilo ganhe uma força muito grande na sua vida, sem que aquilo ganhe uma, uma- um espaço muito grande na sua vida e vire um tormento até na sua vida, né? Então você usa tudo os atributos que você tem, mas de uma forma tranquila, serena, né? Equilibrada, né? Certo? Ok?
Vocês estão colocando como tirar o obsessor, né? Então aqui no caso só tem provocando só os encarnados mudando, né? Resolvendo, decidindo por se melhorarem, né? Tanto encarnados quanto desencarnados, né? Se ambos conseguirem juntos, por exemplo, nas idas às casas espíritas, muitas pessoas vão nessa condição. Não apenas a questão sexual, mas várias outras questões, né? E vão junto com os seus obsessores. Nas reuniões públicas, onde é permitido certa classe de obsessores, né? Então eles estão ali assistindo a palestra também. Vão tomar passe, né? E é lógico que muitos estão ali e não concordam com o que está sendo dito, tiram sarro, acham graça, né? Zombam. Ali dentro eles têm que manter um certo respeito, porque é admitido que eles estejam ali, né? E há uma proteção ali e tal. Mas eles, né? Só que devagarinho, eles acompanhando os encarnados, com quem eles têm ligação, eles vão também se evangelizando, eles vão também percebendo a importância de mudança. Então, tanto os encarnados vão melhorando, quanto os desencarnados também. E isso vai favorecendo para que, com o tempo, a gente consiga conversar na reunião mediúnica, por exemplo, com o obsessor de alguém que tem vindo na casa espírita. Chega a hora que é mais produtivo, ele já está mais preparado para um diálogo fraterno, né? Para o auxílio mais efetivo. Tudo uma questão de preparação, certo? Ok? A Ana Espina, na casa espírita tem espíritos agressivos? Tem até certo ponto, tá? Tem entidades muito necessitadas que são permitidas estarem nas reuniões públicas, né? O próprio Temer está dizendo, são públicas, são mais abertas. São protegidas, mas eles permitem certa classe de espíritos, né? Agora, dentro de certos limites. Espíritos excessivamente agressivos, excessivamente bestializados, assim, né? Tanto na forma quanto na conduta, não são permitidos. A não ser para tratamento específico, mais uma coisa mais específica, né? Mas para as reuniões públicas, assim, não. Tá? Ok? Certo? Então, esse é o problema, né? Que quando a gente está muito viciado em alguma coisa, muito habituado com alguma coisa inferior, quando retiram as entidades que alimentam aquele meu vício, aquele meu hábito, eu sinto um pouco de falta daquilo. Entendeu? Eu não me reconheço muito, né? Então aquilo dá uma certa tristeza, parece que eu tô, sei lá, não estou muito bem, né? É quando nunca esteve melhor, né? Vamos dizer assim, né? Só que a pessoa interpreta como sendo, né? Precisa de um período, né, de fortalecimento, entendeu? Precisa de um período de tratamento, de melhoria, para que consiga ficar sem aqueles obsessores e continuar e ir melhorando cada vez mais, né? Ok. Tanto expediram reclamações mentais, tanto a idosa quanto o filho dela, tanto expediram, né, mandaram reclamações mentais, que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações. Quer dizer, tanto eles começaram intimamente a mandar reclamações. Estou sentindo falta do fulano, estou com saudade, né? Ou no campo sexual, o rapaz lá também meio sentindo falta, né? Reclamando que alguma coisa está diferente e tal. E as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações, né? Em vista do vigoroso magnetismo do desejo, constantemente alimentado. Agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes.
né? Porque quando a gente intimamente, a gente quer muito uma coisa, a força do nosso desejo, né? Mobiliza o nosso magnetismo, vamos dizer assim, do nosso magnetismo, a força atrativa do nosso desejo, e aí a gente acaba atraindo o objeto do que a gente quer, né? A companhia daqueles espíritos lá. Entendeu? Então, assim que eles trouxeram de novo os mesmos personagens lá que foram retirados. Mas vivem assim, imantados de imã, né? Grudados. Vivem assim, imantados uns aos outros, em todos os lugares? Indaguei, o André Luiz perguntou. Quase sempre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Né? Tanto a senhora quanto o rapaz. A senhora, lembrando do marido, né? É, se satisfaz com a presença dele ali, ele evoca lembranças nela, de todos os tipos que ela gosta, né? E ela nele, então se satisfazem. Em quase todos os lugares estão lá juntos, imantados um ao outro. E o rapaz com as entidades também. Eles trocam emoções, permutam gostos, né? Imagens ligadas a sexo, as emoções, a lembrança das atividades sexuais ou as próprias vivências sexuais, que os espíritos participam com os encarnados. Né? Então, os espíritos participam. Vamos supor, você está lá, o homem e a mulher lá, numa relação sexual, né? Nessa condição mais inferior aí, mais primitiva, né? Mais de desequilíbrio do sexo, né? E aí as entidades estão junto lá participando e sentindo as emoções das forças sexuais que são geradas ali, mobilizadas, né? Toda a lascívia lá do casal, as entidades também estão usufruindo daquilo junto ali, tá? Não é? Certo, pessoal? E podem ficar assim durante muito tempo, né? Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não seria razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Né? O André Luiz, né, tentou de novo aqui alguma solução. É que ele é iniciante nesses processos, né? Então ele está propondo para o Alexandre, perguntando, mas não tem jeito de a gente fazer alguma coisa, né? Ele estava inquieto, ele estava mexendo com ele aquela situação, né? A gente quer ajudar, a gente quer mudar. Só que essa é daquelas situações que a gente não pode, a gente não tem como mudar de improviso. Então, nós dependemos da mudança, no caso aqui, daquelas pessoas envolvidas. Não tem pessoas que vocês querem ajudar? E você está vendo que a pessoa está com dificuldade, está com sofrimento, está com problemas de vários tipos. Você quer ajudar, mas você vê que tem dificuldades para ajudar. Porque a pessoa não aceita, porque a pessoa pensa diferente, porque a pessoa não quer, porque a pessoa, né? É assim. Essa é a vida de espírito protetor. Essa é a vida de espírito protetor, né? Ele tá vendo a coisa, tá vendo os problemas. Escuta os pedidos de ajuda, ouve lá, né? As queixas, as orações, e eu quero mudar, eu quero melhorar, não sei o quê. Mas quando se propõe a mudança, quando se propõe possibilidades de mudança, né? Atitudes novas, a pessoa rejeita, faz que não ouve e continua do mesmo jeito, né? Então essa é a vida de espírito protetor, certo? Ok? Então a gente tem que só o tempo. Você tem que esperar que a pessoa se abra mais ajuda,
Você tem que esperar que a dor muitas vezes trabalhe dentro dela. Ah, Alexandre, mas eu não queria que ela sofresse. Eu também não quero que ninguém sofra, mas às vezes é preciso. A gente, né? A gente só se sensibiliza às vezes por causa de algum problema que a gente passou. Aí a gente se abre para certa ajuda, né? A gente muda o modo de ver. Então, todo mundo é assim, né? Então a gente precisa esperar que a situação às vezes amadureça um pouco mais, que a pessoa amadureça um pouco mais, né? E geralmente é a dor que faz isso, né? Então o André Luiz estava querendo que tentasse a doutrinação, né? Levar essas entidades para a reunião mediúnica para tentar conversar lá, o doutrinador conversar, ou mesmo os espíritos, não precisa ser exatamente na reunião mediúnica, né? Tá? Semelhante recurso, falou Alexandre complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a perseverança e o método precisos, né? Quer dizer, André, isso aqui a gente também tem, não foi esquecido esse recurso, nós também temos utilizado, né? Com a perseverança e o método preciso, quer dizer, tem um método para fazer isso, tem uma forma mais produtiva, mas, né? É algo ao longo do tempo, não é algo assim improvisar, né? Certo, ok. A Edna colocou: quando eu vejo que não consigo fazer a diferença, ofereço um livro. É uma possibilidade, né? Às vezes o livro é aquele amigo silencioso, né? Que a pessoa abre ali e ela, né? Começa a conversar com o livro ali. É um amigo que vai falando para ela, né? De exemplos ali, de conceitos, né? É diferente da gente que às vezes vai conversar com a pessoa e a pessoa fica na defensiva e tal. E às vezes um livro chega, né? Então tem pessoas que aceitam esse recurso e acaba sendo muito bom mesmo. Né? Esquecer uns livros lá em cima da mesa, né? Tem gente que faz isso, esquece um livro, esquece uma mensagem em cima da mesa, né? Porque sabe que o outro lá vai passar, vai olhar, né? Que às vezes pega, quando não tem ninguém olhando e vai lá, vai ler, né? Então é interessante, né? Cada um vai achando seus métodos aí, né? De alcançar, né? Os seus, né? As pessoas que quer ajudar. Estamos quase terminando aqui, né? Vamos ver, né? Vamos ver até onde a gente consegue. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se convertem em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal. Quer dizer, se os próprios encarnados trabalham contra, né? Quer dizer, chamando de volta ali os, né? Se você está tentando ajudar os encarnados e os encarnados estão trabalhando contra, eles se transformam em ímãs poderosos de atração, aí não tem outro recurso senão contar com o tempo, com a tolerância fraternal e ajudando. Você vê que coisa, né? É o amor mesmo, né? É o amor incondicional. Você vê, os encarnados estão lá criando dificuldade, mas os espíritos estão lá ajudando, né? Socorrendo, aplicando passe, amparando na medida do possível. Na medida que os próprios encarnados permitem, né? Estão lá ajudando. Né? Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. Né? Quer dizer, tem muitos trabalhadores atuando ali para ajudar, por exemplo, na casa espírita, lá onde eles participam, né? Para educá-los, para ampará-los, para tentar modificar esse quadro. Tem muitos trabalhadores trabalhando nesse mistério. E aguardamos que a semeadura, é como se fosse uma semeadura de ensinamentos que vai dando seus frutos com o tempo. Então eles estão aguardando que os frutos com o tempo apareçam, né? Tá? Deixa eu ver aqui. É,
Só mais 2 parágrafos, pessoal, aí termina um raciocínio aqui, e aí entra de novo num diálogo entre os encarnados, aí a gente dá uma pausa, tá? Então vamos lá, só 2 parágrafos, aí que a gente já acaba. De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sob a nossa observação, tá? Então fica tranquilo, André, tenha convicção que tudo está sendo feito, tá? Não fique angustiado aí, porque as coisas estão bem encaminhadas, né? Se ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isto só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Tá? Então, nós temos estado aqui assiduamente para ajudá-los. Tem todos os recursos que eles precisam. Não faltam orientações, não faltam tudo que é necessário para eles avançarem. Se eles ainda não conseguiram, isso se dá exclusivamente em função da fraqueza deles ainda, da necessidade de conhecimentos que eles ainda não têm, né? Da ignorância que existe. Então eles ficam voluntariamente escravizados às situações em que eles estão ainda. Entendeu? Certo? Né? Então tá tudo no seu lugar, né? Do jeito que é possível hoje. Né? Pode vir a melhorar com a vontade dos implicados aí, né? Dos interessados. Certo? Aí nós terminamos por hoje, né? Em cima, hein? 21, hein? Ó, pontualidade britânica, né? Então vamos fazer a prece, pessoal, né? Para nós nos despedirmos. Vamos então agradecer novamente, né? Reafirmando a nossa vontade de melhoria, Senhor. Reafirmando a nossa decisão de mudança. Mas que sabemos não se tratar apenas do movimento de lábios. Se trata de uma manutenção da nossa decisão. No nosso dia a dia, em cada segundo, em cada minuto, em cada hora, em cada instante, em que nós reafirmamos a nossa decisão de sermos felizes. De sermos felizes, nós já entendemos, Senhor, que é buscar uma atitude condizente com o Teu Evangelho, condizente com o equilíbrio espírito-matéria, buscarmos todo o bem possível e alijarmos de nós todos os males que nós ainda trazemos, mas que podem nos trazer o aprendizado e o crescimento a- a- ao tempo em que nós acendemos a nossa luz e compreendemos os vazios, compreendemos as carências que temos, compreendemos as nossas necessidades, as pseudo-necessidades, e vamos desfazendo aquelas que forem possíveis serem desfeitas mais imediatamente. Mas que a tua luz, Senhor, nos ilumine, nos mostre o caminho e que nós possamos resolutos seguir esse caminho de luz que o Senhor nos oferta. Obrigado por tudo. Permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo, hoje e sempre, que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Um grande abraço, tá? Um excelente final de semana. Aí na segunda-feira, às 20 horas, a gente está de volta, tá? Com o Livro dos Espíritos. Então, até mais.